Você já se perguntou como a arte afeta o seu criador no mais intrínseco propósito? Porque é muito comum a gente olhar para artistas e pensar que é natural a forma como eles criam as coisas, né? Muitas pessoas, por exemplo, quando falam comigo, perguntam sobre como que surgem as ideias, como que surgem os pensamentos. Só que vai um pouco para além disso. A arte em si é uma expressão, como costumamos falar. Só que ela também revela muito do nosso interior. É a forma que temos para comunicar sentimentos que são, de certa maneira, inexplicáveis, que não é possível explicar somente com palavras. E eu acho que Hamnet, o filme que está concorrendo ao Oscar, ele aborda isso de uma maneira tão delicada e ao mesmo tempo tão cruel que nos mostra o dilema de um verdadeiro artista e também o dilema de uma mãe que sofre acima de tudo e não consegue compreender o que esse pai tem para lhe dizer. Então, hoje, senhoras e senhores, eu quero falar sobre o filme Hamnet. Quero também falar um pouco sobre narrativa, sobre contexto histórico também, que vai ser importante para essa conversa, e abordar os dilemas de um artista com o luto, através de Hamnet e o filme que aí está concorrendo a diversos prêmios no Oscar. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olá, meu nome é Celdo, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Quando Eu Decidi Pensar, com um cenário um pouco diferente, mas estamos aqui de volta e dessa vez para falar, como eu disse, sobre Hamlet. Mas antes de começarmos, eu quero dar os avisos prévios aqui para você. O primeiro deles é que se você não é inscrito, peço por favor que se inscreva no canal. É muito importante isso aí pra gente alcançar números maiores aqui e aumentar essa comunidade que eu acredito que tem muito potencial. Também peço para você deixar o seu curtir de uma vez, porque mesmo que você não concorde com o que eu irei dizer ou sobre o que eu irei comentar, comenta aqui embaixo, porque eu acho que podemos alongar esse debate para diversos outros assuntos. E também nossas redes sociais que estão logo abaixo. Instagram, Facebook, o nosso site oficial com várias críticas, reviews e artigos para você conferir, ok? O outro aviso é esse daqui que está aparecendo aqui, que é o meu livro, O Desbravador do Tempo. E basicamente acompanhamos também o dilema de um personagem com a sua arte, mas para além disso, eu acho, podemos dizer que é o dilema consigo mesmo. Aqui acompanhamos Deck, um personagem que viaja no tempo devido a alguns fatores que afetam sua vida. Porque se você tivesse o poder de viajar no tempo, o que você faria? Voltaria ao passado? Iria para o futuro? Ficaria com medo e permaneceria no presente? São os dilemas que ele enfrenta, mas ele escolhe viajar para o passado, para o ano de 1930, onde ele vai enfrentar alguns dilemas políticos, alguns conflitos familiares e, no meio disso, um conflito consigo mesmo. A edição tá bem bonita, como você pode conferir aqui. Essa daqui é uma edição lacrada e você pode adquirir ela aí na sua casa clicando no link que está na descrição. E, é claro, lendo ele, adquirindo ele, comenta comigo aqui, pode me mandar mensagem pelo YouTube ou pelas outras redes sociais que temos, que irei adorar conversar com você sobre, ok? E também mandar uma cópia assinada, quem sabe? Então, sem mais delongas, agora finalmente, vamos para o vídeo. Muito bem, vamos começar falando sobre o enredo do filme, né? Que é muito importante, até mesmo para quem não assistiu ainda, e devido ao fato de que tá um pouco difícil ter acesso a esse filme aqui no Brasil. Porque as maiores, é claro, os maiores cinemas do Brasil trouxeram ele, mas para regiões um pouco mais afastadas, o cinema está preferindo escolher outras opções para colocar em cartaz. E deixou numa janela muito pequena aqui para a gente poder conferir. Hamlet acompanha basicamente William Shakespeare, porque pelo próprio nome, você já deve pensar, Hamlet. Tipo assim, só muda basicamente duas letras. E aí você pensa, ok, mas
Então quer dizer que é uma outra versão da história do Shakespeare e tal? Não, mas tem uma conexão totalmente intrínseca. Acompanhamos a vida de William Shakespeare, como que ele conhece Agnes, que basicamente é a sua esposa aí, que historicamente agora nós chamamos ela de Agnes, né? Houve diversos debates sobre qual seria o nome dela, mas de acordo com os estudos que temos, agora o nome dela é dado como Agnes Shakespeare, e nós acompanhamos como que o William conhece ela. E aí nós acompanhamos essa relação, como que ele tem os seus filhos, e o principal é o seu terceiro filho, Hamnet, que tem esse nome e ele acaba falecendo devido a um certo incidente que você descobre no filme. E aí, a partir disso, ele escolhe seguir, o Shakespeare, né? Escolhe seguir por um caminho do qual ele entende que é a melhor maneira dele se expressar, que é através da arte, que é basicamente escrevendo Hamlet, a peça. E aí, historicamente, o período entre a morte de seu filho e a peça em si, né, a peça produzida, escrita e finalizada, é um período aí de 4, 5 anos. Mas aqui no filme eles resolvem encurtar isso para contar a história de uma melhor maneira. E, basicamente, acompanhamos a relação dessa família, a relação deles com o luto na época também, e a ascensão de Shakespeare também no meio disso. Só que aí, o filme segue outro rumo. Porque ao invés de ser um filme autobiográfico somente sobre Shakespeare, é também um filme sobre a Agnes. A Agnes, que é interpretada pela Jessie Buckley, que é uma atriz excelente, fenomenal, de verdade, uma das melhores aí que temos nessa geração, ela traz uma personagem que é muito sensível, no sentido de percepção do mundo, né? Por conta da sua mãe, que de certa maneira ela era ali uma alquimista, digamos assim, o que seria para a época, né? Porque ela tinha uma conexão muito grande com a natureza, ela fazia ali medicamentos para as outras pessoas, utilizando ervas. E pensa bem, no período ali da Renascença, o período medieval, digamos assim, né? Apesar de não ser medieval de fato, imagina uma pessoa que utiliza de tudo isso, que tem conhecimento com a natureza, que tem uma inteligência que sobressai as outras. O dilema dela nessa época. É claro que ela sofria preconceito, que ela era retratada como uma bruxa, e a sua filha também acaba sendo retratada como uma bruxa, a Agnes. Só que ela não deixa de ter essa conexão com a natureza. Tanto que é interessante que ela tem uma águia de estimação que é muito fofa, né? E representa muito essa questão da liberdade, né? Ela é uma criatura muito livre e ela vive ali em paz com a natureza. É quase como se o filme também mostrasse essa conexão que ela tem, porque sempre que estamos ali na floresta, perto de onde ela mora, há um, há um sentimento etéreo ali, como se tivesse algo que você conseguisse tocar, conseguisse ouvir, mas você não compreende no seu valor total. Você ouve somente ali nos efeitos sonoros, que são fenomenais também no filme, a sonoplastia. Você ouve o som do vento, as folhas batendo, e você sente como se algo estivesse ali, sabe? Apesar de você não perceber realmente o que está ali. E aí, quando Shakespeare conhece ela, quando William conhece ela, interpretado também pelo nosso querido, que bom que eu tô com o notebook aqui, Paul Mescal, você entende ali a conexão que os dois têm. Por quê? Shakespeare, William, ele não percebe o que a Agnes percebe em sua volta, mas ele fica intrigado por ela, por, de fato, esse sentimento livre e essa conexão que ela tem, essa percepção que ela tem do mundo. E a Agnes se sente atraída pelo William justamente pela percepção que ele também tem do mundo. Por ele ser esse contador de histórias. E por, ao mesmo tempo que ela é capaz de traduzir o que a natureza tem para mostrar, ele é capaz de traduzir sentimentos através de histórias. Tanto que tem uma cena do filme, e quando a Agnes toca a mão do Shakespeare, ele pergunta, tá, o que você viu? E aí ela fala, campos e mais campos gigantescos e longevos,
castelos e paisagens que vão até onde a vista pode se perder. E isso traz muito significado para esse sentimento de autor, esse sentimento de escritor, que você pode ir tão longe até aonde os olhos não podem tocar. E a conexão deles é muito bonita, os dois atores interpretam muito bem, você vê o sentimento deles ali, e você também vê o sentimento, principalmente da Jessie Buckley, quando ela tem os seus filhos, e quando ela percebe que a sua vida mudou. Porque para a sua primeira filha, por exemplo, ela tem ela na natureza. E ela tem ela de forma natural, acontece que tudo dá certo. Mas para o seu segundo filho, que ela acaba tendo gêmeos, ela não consegue ir a tempo para a floresta porque está tendo uma tempestade. E o Shakespeare, ele já está trabalhando fora com suas peças. E é muito bom como que o filme retrata essa diferença entre a natureza e a cidade, como a cidade sendo esse lugar claustrofóbico, fechado, em meio à escuridão e a água entrando. Cara, é lindo, de fato. E ela sofre muito, porque havia uma certa profecia, né, para ela de que ela iria perder um dos seus dois filhos, né, desses gêmeos. Ela não poderia ter os dois. E aí acaba que ela consegue ter os dois. Mas aí um deles, né, no caso é uma menina, ela sempre fica doente, sempre vive doente. E o Hamlet, que é o segundo gêmeo, acaba que ele tá bem, ele gosta muito do pai dele, só que aí começa agora a criar essa distância, né? Porque o Shakespeare tá lá fora e a vida da Agnes mudou, ela não tem mais essa conexão com a natureza, ela perdeu isso. E aí é nesse momento, né, que eu não vou explicar o que acontece, mas o Hamlet falece. E aí sim, a família entra no ponto destrutivo. E aí quando ela descobre, a Agnes, que o Shakespeare fez uma peça com o nome Hamlet, ela basicamente surta, porque qual o motivo de você usar o nome do meu filho para fazer algo assim? Ela não entende, ela não consegue compreender. E tem uma cena que é muito bonita, cara, no filme, que é quando, após morrer, o Shakespeare já volta imediatamente para Londres, né, para a capital, e ele começa a pensar e ele tá ali, ó, repetindo e repetindo o monólogo do Hamlet diversas vezes para os atores, e chega no momento que ele surta de noite, ele chega perto do mar ali e ele começa a surtar porque ele pensa em se matar, né? Eu não vou falar aqui por conta do YouTube. E aí é nesse momento de maior dor, de maior sofrimento, que ele pensa no maior monólogo de Hamlet. Em um dos maiores monólogos da história da literatura e da arte em si. Ser ou não ser? Eis a questão. E por aí vai que eu não lembro todo o monólogo agora. Então é genial, de fato, assim. E aí, quando ela finalmente vê a peça, eu não vou descrever aqui, porque mesmo que eu descrevesse, você não teria o sentimento que eu tive assistindo, sabe? De verdade mesmo. Que é algo tão emocionante que você consegue, através da peça, e o filme, a direção do filme é fenomenal, porque ela mostra, através da peça, o filme dirigido, inclusive, pela Chloe Zhao, que é a mesma diretora de Eternos, por exemplo, que eu gosto, tá? Honestamente, eu gosto de Eternos. E é produzido pelo Steven Spielberg, esse filme também. Mas você vê ali na peça e na forma como o filme conduz o que o Shakespeare está sentindo. E é muito bonito a forma como a Agnes entende isso e o Shakespeare finalmente entende ela e os dois traduzem esse sentimento, mas principalmente como que a percepção de Hamlet muda quando entendemos que isso tem uma conexão com a morte do seu filho. Como que na realidade, a própria Agnes fala ali no momento que ela tá vendo a peça, como que ele se colocou no lugar do seu filho, né? O pai de Hamlet morre no início da peça. Isso é o que meio que é o gatilho para da trama acontecer. E a Agnes fala, ó, ele se colocou no lugar do nosso filho, né? Ele se matou no lugar dele.
e a peça, a conexão que isso tem com as pessoas é sem precedentes. E aí entendemos que a arte, ela é uma forma de traduzir sentimentos também. Ela é uma forma de compreender aquilo que não conseguimos dizer com palavras. E a Agnes finalmente entende, sem precisar de palavras, o seu luto para o seu filho. E é uma cena tão bonita no final que, honestamente, é sensacional. E aí entra no fator muito importante que é, narrativamente, Hamlet é uma trama que você olha de primeira, aí você pensa, é um drama familiar, é uma tragédia familiar, de fato, né? Mas quando você lê seja o livro ou a peça mesmo, né, em formato ali de roteiro de peça, você entende os sentimentos por trás daquilo, que são quase sentimentos universais, sabe? Eu acho que é o que torna, por exemplo, Shakespeare um autor tão disseminado até os tempos de hoje. É claro que eu entendo que tem polêmicas em volta da autoria das peças dele, né? Mas pensando friamente nisso, por exemplo, Romeu e Julieta, um romance proibido. Quantos romances proibidos nós temos ao longo da nossa vida? E quantas tragédias familiares nós enfrentamos também? Não necessariamente uma morte, mas a perda de alguém. Então, assim, é muito impactante. É um filme sensacional que eu acredito vai ganhar o Oscar. Honestamente, eu acho que vai ser ele. Porque vão dar o prêmio pro Spielberg e pra Chloe Zhao. E eu gosto muito que ele é meio que um filme autobiográfico, porque ele é baseado no livro, né? O livro que é escrito, né? Vou até pesquisar aqui, pela Meg O'Farrell. E eu não cheguei a ler ele, mas eu quero muito ler. E basicamente, ele é um autobiográfico, mas o foco dele não é no Shakespeare. É na família. E principalmente na Agnes. E é sensacional essa conexão que é feita ali. Essa conexão entre cada membro da família, entre a Agnes finalmente se conectar novamente com esse seu lado sobrenatural, digamos assim. Tanto que tem nas cenas ali na natureza, né, na floresta, perto de onde eles moram, tem uma caverna e a gente nunca sabe o que tem para além dessa caverna. E isso remete ao final do filme, que tem uma porta também. Então, ele não é um filme claro no seu sentido. Igual eu falei, essa parte principal do luto, você tem clareza ali do que ela quer dizer. Mas indo para além disso, né, tem muitas coisas ali que existem no subtexto da trama, né, no subtexto da história, narrativamente falando, e que você constrói a sua interpretação disso. Então eu acho que, assim, Hamlet, ele é um filme que constrói o sentimento de luto de uma maneira diferente de muitos outros filmes aí que eu pude assistir e de muitas outras obras que eu pude conferir. Então, vale muito a pena. De verdade mesmo, de verdade. E eu acho que a Chloe Zhao se mostra novamente como diretora, né? Porque, assim, a Chloe Zhao, ela é uma diretora que ela fez Nomadland, que é um filme que foi indicado ao Oscar, ganhou, né, vários prêmios ali. Ela depois faz Eternos, e aí muita gente questiona, fala, nossa, será que ela é boa mesmo e tal? Mas é quando ela volta para Hamlet, meu amigo, você vê a qualidade ali da direção dela, de verdade. As atuações, igual eu falei, tá fenomenal. Até o eu ia falar Pedro Pascal, mas até o Paul Mescal, ele tá muito bem mesmo. Interpretando ali esse personagem, que é um personagem que não sabe se expressar, sabe? É um Shakespeare que ele não sabe falar. Ele só fala quando ele tá escrevendo, quando ele tá dirigindo suas peças. Ele só sabe falar através da sua arte. Tanto é que quando ele tem a sua primeira conversa com a Agnes fica assim, tá, mas falaram que você era um escritor, um contador de histórias, você devia ser melhor com as palavras. E ele fala, mas isso é difícil pra mim. Então é muito bom as dualidades de cada personagem aí, sabe? Então no final, assista Hamlet. Esse daqui é o vídeo muito mais indicação
do que encontrar paralelos com outras coisas. Porque eu acho que o próprio filme já te permite encontrar isso por conta própria. Encontrar coisas muito pessoais também. E no final das contas, a questão de luto e de perda vai para muito além de perder um ente querido, vai às vezes para perder alguém que você ama, por uma questão de distância, por perder a si mesmo, sabe? Quando você começa a crescer. E no filme Hamlet a gente percebe muito isso, sabe? Essas perdas que temos e como lidamos com elas. E é claro, percebemos isso aqui através de uma maneira muito mais cruel, digamos assim. Mas que vale muito a pena assistir porque nos faz lembrar do que a arte é capaz de fazer. E de como você pode sair do cinema e ficar 10 minutos sem falar nada porque você ainda tá absorvendo o filme, sabe? Então, no final, Hamlet é sensacional. É um daqueles filmes que vale a pena conferir.